Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas novamente. Eis que estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre um dos elementos sintáticos mais chatinhos que a gente tem dentro da língua portuguesa, junto com a regência, que é a concordância, tanto verbal quanto nominal, que acaba apresentando aquilo que a gente tem um maior problema. Qual é o maior problema? Que é exatamente aquela relação que a gente está acostumado a ter, né? Que é uma relação muito tensa, vamos dizer assim, de construções relacionadas diretamente com exceções. Então, eu diria, e eu sempre digo isso para as pessoas que falam, mas você não acha o português muito cheio de exceções? Eu sempre costumo dizer para as pessoas, não. Na realidade, a concordância e a regência, elas apresentam adequações, vamos dizer assim, e modificações que vão acontecendo com relação a elementos, a fala, a necessidades pragmáticas, a necessidades do discurso, né? Então, tanto a concordância quanto a regência acabam sendo mais problemáticos. O que significa dizer que a gente vai trabalhar concordância? Concordância, seja ela nominal ou verbal, quer dizer basicamente o seguinte: você tem um termo, esse termo é o responsável sintático por um determinado elemento, normalmente um substantivo, tanto com relação ao verbo quanto com relação aos outros nomes, e esse termo determina valores. Que valores são esses? De gênero e de número, né? Então vai ser o plural, vai ser o singular, não importa, e aí você vai ter que reproduzir esses valores em outros elementos. A gente vai ver isso bonitinho, tá? Mas via de regra, o que a gente tem? Regra geral. O termo concorda com aquele que manda. Então, por exemplo, na concordância verbal, em regra geral, veja bem, em regra geral, a gente vai entender que o verbo concorda com o sujeito. O sujeito, então, apresenta ali valores de número e de pessoa, e o verbo precisa concordar com ele. Via de regra, o que vai acontecer? O adjetivo, o numeral, a locução adjetiva, o artigo vão concordar com o substantivo a que se referem. Via de regra é assim que funciona. Então é uma repetição de valores. No caso dos nomes, a gente tem uma repetição de que valores, né? A gente vai ter uma repetição de gênero e de número. No caso da concordância verbal, a gente vai ter uma repetição de número e de pessoa. Bora seguir em frente? Bora dar uma olhada. Já convido você, como não deixa de ser não é uma novidade, para me seguir aqui no meu Instagram profissional chamado @WagnerSantos, @Prof. Wagner Santos. Ali eu falo muitas coisas interessantes. Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos lá. O verbo indicado entre parênteses deverá, então olha só, deverá flexionar-se numa forma do plural para preencher a lacuna. Quais são as lacunas? Aqui, ó. Aqui, 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 aqui e aqui, para preencher corretamente em qual caso? Então eu tenho, ó, não dever espantar os leitores, ou seja, não deve espantar os leitores que as convicções, então algo não deve, ou seja, que as convicções de um autor antigo que as convicções de um autor antigo estabeleçam é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ou seja, esse elemento aqui, que eu acabei de destacar para vocês, é o sujeito da oração principal, marcada pelo verbo, né, pela locução deve espantar. Sempre que o sujeito é uma oração, o verbo fica no singular. Por quê? Porque oração não tem número, né? Oração a gente trata a oração como se ela fosse um termo no singular. Então o verbo não se modifica. Vamos ver o que mais? Opa, olha onde é que está o sujeito. Vamos olhar o sujeito? Vamos olhar o sujeito. Vou até mudar a cor aqui para a gente não se perder. Ó. O sujeito está aqui. Tantas oportunidades quanto aqueles, tá? Então, ó, quanto aqueles. Aqui, ó, eu já tinha marcado, mas vou marcar novamente para a gente manter um padrão. O sujeito está aqui, então por isso que o verbo vai para o singular. Aqui, ó, perceba que nós temos o quê? Um verbo que é um verbo que está no plural, um sujeito que está no plural. Ó, o núcleo do sujeito aqui, ó, oportunidades é o núcleo do sujeito, está no singular. Então, a ninguém se oferecem. Esta é a nossa resposta. Por quê? Aqui, inclusive, a gente precisa lembrar que estamos diante do que nós chamamos de voz passiva
sintética, que sempre vai apresentar sujeito e por isso sempre vai concordar com esse sujeito. Quando você tem sujeito claro, sujeito expresso, né? O sujeito tá ali, você precisa fazer essa concordância com o sujeito, você não tem para onde fugir. Fechou? Bora que só bora, vamos ver, ó. Aos movimentos necessários de um arqueiro, corresponde à preparação. Olha o núcleo do sujeito aqui, né? O sujeito tá aqui, ó. A preparação daqueles que... Eu vou marcar só esse comecinho, não vou marcar outra oração aqui porque pra gente não ter tretinhas. E aí a gente vai ver o quê? O núcleo está aqui, ó. O núcleo está no singular. Então eu vou dizer que aos movimentos... Deixa eu riscar isso aqui que não é o certo, que você já está acostumado, né? De um arqueiro corresponde à preparação. Então tá no singular. Se tudo que nos resta algo, tudo. Cadê o tudo, ó? Tudo nos resta. Então, se tudo que nos resta fossem nossos, né? Então aqui, ó, o sujeito é tudo aquilo que nos resta, né? Assim, marcado por esse pronome aqui, que é o pronome relativo, né? Quando se deixa... Não, quando se deixa marcar pela oscilação, sujeito indeterminado, né? Então, ó, quando se deixa marcar pela oscilação, nesse caso aqui, nós estamos diante de um se funcionando como um índice de indeterminação do sujeito. Fechou? Bora que só bora? Respostinha, como eu disse para vocês, letra B de Bosque. O que é aqui, então? Ali era uma concordância simples até certo ponto, né? Porque, afinal de contas, a gente tinha uma relação bastante tranquila de concordância, bonitinha, um calor danado aqui em Brasília, uma concordância bonitinha de o sujeito no singular, ou seja, o sujeito simples ou o sujeito composto, o sujeito no singular ou o sujeito no plural, fariam essas necessidades de adaptação. Bora que só bora? Bora para a próxima, ó. As opções a seguir apresentam fragmentos adaptados do texto, não precisa se preocupar. Assinale a opção correta quanto à concordância e à regência. A área destinada, então vamos pegar aqui, já vou pegar um marca-texto, estou gostando de marca-texto agora. A área destinada para a reforma agrária e o número de famílias assentados representa o melhor desempenho. Qual é o grande problema aqui, ó? Esse verbo representar, porque ele tem um sujeito composto, ó, é a área destinada, vou marcar só o núcleo para a reforma agrária, e o número de famílias. Então, se eu tenho dois núcleos, então aqui, ó, núcleo 1, aqui, núcleo 2. Eu precisava deste verbo aqui, como? No plural. O melhor desempenho do INCRA durante 36 anos de atuação. Errado, porque eu tenho um problema de quê? Um problema de concordância verbal. O verbo não está concordando com o sujeito. Com o Pronera do governo federal, vence garantido... Vence, tem que tirar esse will aqui, ó, garantindo o acesso. Por quê? Isso aqui indica que eu teria um sujeito no plural. Só que qual é o detalhe? O meu sujeito só tem um único núcleo. Qual é o único núcleo que o meu sujeito apresenta? Ó, a ideia de acesso. Então, eu só tenho um núcleo do sujeito, logo, esse verbo não poderia estar no plural. Um significativo crescimento também foi registrado perante... aqui a gente vai ter um problema que não é de concordância. Aqui a gente vai ter um problema de regência, tá? Então, ó, foi registrado perante os recursos? Não, ó. Diante ou, preferencialmente, com relação aos recursos, aí eu tenho outro problema, ó, destinados aos créditos de apoio à instalação dos familiares. Então eu tenho dois erros, vamos marcar esses dois erros, aqui o destinados e a escolha do foi registrado perante os recursos, ó. A gente tem regência nesse perante, porque quando a gente vai usar a preposição diante, tem muita gente que acha estranho, tem muita gente que acha feio e faz o quê? Acaba fazendo a construção, né, colocando aquela construção mesmo de perante, como se... Perante, na verdade, é literal, tá? Diante de alguma coisa, pode ser literal, eu estou diante do computador aqui no caso, mas pode ser diante no sentido mais, digamos, abstrato. Não está realmente diante,
estando ali, né, assim, diante desse problema, ou seja, ao olhar o problema, ao enfrentar o problema, ao perceber o problema. Fechou? Outra importante ação implementada foi a mudança na qualidade da gestão do INCRA, com o fortalecimento institucional da autarquia por intermédio da realização de concurso público. Não há absolutamente nada incorreto aqui. Logo, essa é a nossa respostinha, tá? O incremento para os fundos destinados à obtenção de terras parecem ser muito expressivos. Então, ó, o incremento para os fundos... qual é o problema? Ó, quem é o meu núcleo do sujeito aqui, meus queridos, minhas queridas? É o incremento... Não pode ser parecem, né? O incremento parece ser muito expressivo, tá? Então, aqui qual é o grande problema que a gente tem? Ó, parece ser muito expressivo, ok? Porque eu só tenho um único núcleo. Aqui, ó, único núcleo. Então, por isso que eu não posso ter essa resposta como correta. Deu para entender? O que você precisa sempre pensar? Você precisa sempre pensar que é necessário que você saia... Calorzinho. É necessário que você saia fazendo o quê, gente? Muito necessário que você saia fazendo essas observações. E aí você volta. Eles costumam colocar períodos com sujeitos muito longos, com elementos no plural no meio para tentar te confundir. E aí você sempre precisa estar atento às regras de concordância. Fechou? Bora que só bora. Vamos em frente, ó. A concordância está correta na frase. Respeitar os direitos civis são importantes. Errado, tá? Isso aqui, ó, tem que concordar com respeitar os direitos civis é importante. Por quê? O sujeito é uma oração e, como eu já comentei com vocês, quando é uma oração, o que acontece? A gente precisa colocar essa informação no singular. Orações é como se elas estivessem no singular, tá? Que mais? Crimes contra a humanidade que despertam dor devem ser totalmente banidos. Devem ser totalmente banidos. Então essa aqui está incorreta. Perfeito? Incorretinha. Aqui, vou adiantar para vocês que, ó, parte dos conflitos que surgiram no século passado foi controlada, perfeito, com brutalidade por regimes militares autoritários. Perfeito. O parte é o núcleo do meu sujeito. Contudo, o que acontece? Ó, o conflitos é o que está sendo retomado, os conflitos surgiram no século passado, né? Então, parte dos conflitos, esses conflitos que surgiram no século passado, foi controlada e eu ainda poderia ter, ó, foram controlados. Por quê? Sempre que você tiver um partitivo, então foram controlados ou foi controlada. O partitivo é o quê? Isso aqui, ó. Esse elemento é chamado de partitivo. Dos conflitos é chamado de determinante. É uma parte qualquer? Não, é uma parte específica. Então, parte dos conflitos, eu posso fazer a concordância com o dos conflitos por ele estar mais perto do verbo. Se estiver mais perto do verbo, podemos fazer essa concordância. E aí a gente tem ali um probleminha, né? Que probleminha é esse? A gente vai ter um problema que pode ter duas formas de concordância. Fechou? Bora que só bora. Pega comigo, pega que eu quero ver. Nem sempre a solução que algumas instituições é capaz de oferecer. Temos um problema, ó. Algumas instituições, a gente vai precisar pensar que algumas instituições são capazes, né? Nem sempre a solução que algumas instituições são capazes de oferecer apresenta-se, porque é a solução, ó. Aqui eu tenho duplo erro, né? Apresenta-se, tirou aqui, ó. Apresenta-se realmente adequada aos problemas, ó. Aqui vários erros, né, gente? Então a percepção são vários erros ao mesmo tempo. Aí só para mostrar para vocês que é ser realmente, ó. A única solução possível para resolver conflitos entre nações encontra-se. Por que encontra-se, Wagner? Porque a gente está falando de única solução possível, certo? Então aqui, ó, é o meu sujeitinho e solução é o meu núcleo. Então tem que ser encontra-se. Pegou essa visão? Conseguiu entender claramente o porquê que... Eu estou me secando ainda. Conseguiu entender claramente por que haveria erro ou não haveria erro? Pegou? Bora que só bora? Segue comigo? Vamos junto em frente aqui, ó. Vamos lá.
Os trechos contidos nas opções abaixo constituem sequencialmente um texto. Legal isso aqui, né? Assim, ou seja, se a gente juntar, vira um texto, né? E aí, o que vai acontecer? A gente vai pensar o seguinte: constituem sequencialmente um texto. Assinale a opção que apresenta erro gramatical. Então, vamos lá, ó. Os governadores têm que ter erro, tá? Então, a opção, vou marcar aqui para vocês não acharem que é a correta, ó. Assinale a opção que apresenta erro gramatical, ok? Os governadores do Sudeste deram, perfeito, um passo importante no combate ao crime organizado ao lançar no Palácio das Laranjeiras, no Rio, o Gabinete Integrado de Segurança Pública da região. Perfeito, não há erro aqui, então aqui está, ó, perfect, perfectum, perfeito, ok? Já há tempos, os cartéis criminosos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo se comunicam e mantêm, olha o erro aqui, ó, aparecendo para você, sem que você perceba. O que acontece? O mantém, quando está se utilizando deste acento, aqui, ó, o acento agudo, mostra que eu estou diante do singular. Para que estejamos circunflexo, para que estejamos no plural, eu preciso da marcação com circunflexo. Mantém negócios em comum. É no mínimo óbvio que as polícias desses e de outros estados também precisam atuar, perfeito, em conjunto para enfrentar de forma mais eficiente a ameaça. Enfrentar de forma mais eficiente algo, né? Então a gente ainda tem esse erro aqui, mas eis a nossa resposta. Aí vamos passar rapidinho pelas outras, porque elas estão corretas, né? Se há algo surpreendente aqui, é que a iniciativa não tenha surgido antes. Perfeito. A melhor arma para combater o crime organizado é a informação. Policiais nas ruas servem para coibir delitos eventuais e transmitir sensação de segurança à população. Perfeito, né? E aí você tem que ficar muito atento sempre aos verbos, né? Os verbos são o maior pega, porque eles podem estar se referindo a um elemento mais próximo, a um outro elemento. Gente, aqui, onde eu estou morando, o que não falta é mosquito. Então, esse negócio aqui já é uma mosquitada. Certo? Então, a gente precisa ficar muito atento a esse tipo de relação. Os verbos estão concordando com o núcleo, não estão? Qual é a relação que está acontecendo, ok? Quando se trata, porém, de impor reveses, adoro a palavra reveses, às quadrilhas, o que melhor funciona é a inteligência. As polícias, por meio de seus serviços de informação, precisam antecipar-se às ações dos bandidos. Perfeito, não tem erro nenhum. Mais do que isso, precisam ser capazes de investigar quem está por trás de cada grupo e de reunir provas que permitam instruir-se um processo. Aqui está bem tranquilo e ali é aquele peguinha mínimo, que é interessante. O que é interessante você perceber aqui? Estamos falando então desse pega mínimo. Por quê? Porque todas as outras relações estão bonitinhas, estão corretinhas, né? Estão sem problema nenhum ali naquelas construções. Fechou? Bora que só bora. Dá uma olhadinha mais uma vez aí. É isso. Vamos em frente? Segue comigo aqui. O verbo entre parênteses deverá ser flexionado numa forma do plural. Pega aqui comigo então, ó. Numa forma do plural para se integrar completamente, integrar adequadamente a qual frase, ó. Embora ainda não fazer 2 meses. Aqui, ó, ainda que não faça 2 meses. O que você vai pensar? Esse verbo, ó, o fazer temporal. O que é um fazer temporal? É o fazer no sentido de tempo. Ele sempre é utilizado no singular, ok? Sempre utilizado no singular. A todos que necessitam de boas orientações, recomenda-se que se valham. Que se valham é recomendado. Então aqui, ó, o sujeito é a oração. A oração, você já sabe que é singular, tá? Então aqui eu vou ter o quê, ó? Orientações, recomenda-se que se valham, bli, 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 blá, blá, blá. Se o resultado das iniciativas dos nossos operadores, quem é que decepciona os clientes? O resultado. Aqui, ó.
Resultado. Resultado. E aí o que acontece? Aqui a gente tem, ó, decepciona nossos clientes, estaremos em maus lençóis. Então, também não serve. Há muita gente... o que falta? E aí você tem que ficar atento ao seguinte, ó. Esse há muita gente aqui é uma preposição. O pega... Deixa eu apagar isso aqui, peraí, que agora aqui... Essa questão, vou mudar até de cor. Eita, mudei de cor, você já sabe, né? Qual é o pega? O pega... Então, ó, questão com pega. O pega é você pensar que esse elemento, só porque ele veio antes do verbo, ele é o sujeito. Ele não é o sujeito. Falta algo a alguém. Objeto indireto, certo? Então, ó, objeto indireto. Quem é o sujeito, Wagner? O sujeito é os bons préstimos do acompanhamento de um profissional da CVM. Ou seja, há muita gente, faltam os bons préstimos. Ó, faltam os bons préstimos. Eis a nossa resposta. Não se deve imputar aos investidores mais ingênuos a responsabilidade. Sujeito simples. Não se deve, então mantém-se ali como no singular, não serve como resposta. Não se deve. Fechou? Conseguiu pegar essa visão aqui? Questãozinha boa, né? Questãozinha bem legal, porque, afinal de contas, a gente vai jogando com ela aí em seus sentidos de né, valorização ou não. Questãozinha, letra D, como você viu aqui. Segue o jogo comigo, vamos lá. Em frente nós temos o quê? Assinale a alternativa que apresenta entre parênteses uma escritura para o excerto e a adequada concordância. Não houve verão em 2023, não houveram verões. Errado. Por que aqui eu tenho um erro? Porque basicamente a gente vai pensar da seguinte forma, meus queridos e minhas queridas. A gente precisa pensar basicamente da seguinte forma. O verbo haver existencial, então, ó, haver existencial, ele fica sempre nos existal. Peraí, Wagner, pega aqui, existencial. Ele fica sempre no singular. Então, ó, o verbo haver existencial, ele fica sempre no singular, porque ele é o chamado verbo impessoal. Então, continuaria não houve verões. Beleza. Portanto, houve acolhimento. Portanto, tiveram encolhimento. Portanto, tiveram encolhimentos. Aqui, a gente não se utiliza do verbo ter. Ainda é uma discussão gigantesca, tá? Mas, basicamente, a gente tem o ter também existencial, quando ele aparece, funcionando existengular, é porque eu misturei o singular com o existencial. Então, o ter existencial, ele também fica no singular, certo? Além disso, ó, depois vem o inverno. Depois o inverno e o frio vem. Tem que fazer a concordância com o núcleo 1, núcleo 2. Não serve. Parecia outono ou inverno. Poderia ser pareciam outono ou inverno, mas pareciam que eram outono, tem que ser parecia que era. Por quê? A oração é o sujeito e oração pra gente fica onde? No singular. Amanhã começa o outono, amanhã começam o outono e o clima ameno. Perfeito, né? Por que, Wagner, que é essa resposta? Ó, porque outono é núcleo e clima é núcleo. Se eu tenho dois núcleos, significa dizer que eu estou diante de quem? Significa dizer que eu estou diante de uma relação diferentosa aí, que é uma relação de quê? Uma relação de sujeito composto. Fechou? Fechou, então. É isso, galera. Não fechou não, gente. Ainda falta questão. Fechou aquela questãozinha lá. Bora que só bora? Bora que só bora. Pega comigo aqui a próxima questão. Vamos junto, hein? Porque o calor aqui tá me deixando, o calor tá de matar. Sou eu, bola de fogo. Vamos lá! Nessa questãozinha, estamos diante de quê? Sobre o excerto, 80% dos participantes mostraram menos probabilidade de ajudar os outros. Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita. Ó lá, tá em negritão aqui, negrito não, né? Em caixa alta, ó. Incorreta quanto à concordância. Ok. Então queremos o errado. A maioria dos participantes mostraram menos probabilidade.
Essa aqui está corretíssima, né? Porque como eu disse para vocês, pode ser concordância com o núcleo maioria ou concordância por proximidade com participantes. Nesse caso, escolher os participantes, tá? A maioria deles mostrou, olha só. Nesse caso, a gente tinha a mesma probabilidade, maioria ou deles, escolheu-se a maioria. Então, também está correta. A maioria mostrou, aqui só tinha essa possibilidade, porque maioria é o núcleo. O que que acontece, gente? Isso aqui, ó, a gente chama a maioria dos participantes, a gente chama isso aqui de silepse de número. O que que é silepse de número? É porque você concorda com a ideia e não com a palavra que representa o sujeito. Como a maioria dos participantes é mais de um participante, obrigatoriamente, você precisa pensar, então, que você vai concordar com ele, né? Então, você vai concordar com essa ideia, e aí você pode concordar, né? Você não vai concordar obrigatoriamente, você pode concordar com aquela ideia. Fechou? Mais da metade dos participantes, então poderia ser mais da metade participou, ou mais da metade dos participantes mostraram. 80%, por que que aqui está errado? Porque se você tem só o número, você concorda obrigatoriamente com o número. Você vai necessariamente concordar com o número. Então teria que ser 80% mostraram, peraí, pega a borrachilda, mostraram o quê? Menos probabilidade. Ok? Então, estamos diante de uma construção diferente. É isso que você precisa pensar. Essa, aqui vocês viram que eu machuquei a cabeçola, né, gente? Aqui o negócio foi feio. Foi saindo do canil, tinha uma vigazinha e eu acho que eu tentei aumentar um pouco o canil. O que que acontece? Você vai ficar atento a esse caso aqui, porque ele é de longe um dos casos mais corriqueiros, né? Porque é uma regra de exceção. Que regra de exceção? A gente vai trabalhar com a ideia exatamente de que você pode concordar com o sujeito ou com o determinante desse sujeito. Isso faz com que nós estejamos diante de uma regra de exceção. Fechou? Bora que só bora. Pegou a visão? Bora em frente. Assinale a alternativa correta a respeito do que se afirma. Então, ó, a respeito do que se afirma, entre parênteses. Em 2050, o número de pessoas com mais de 65 anos nos atuais países desenvolvidos será igual ao de trabalhadores, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O verbo em destaque, perdão, é aqui, ó, será, tá? O verbo em destaque é o será aqui, ó. Será igual, tá? É o único verbo, na verdade, né? Encontra-se no singular para concordar com o número, também em destaque. A palavra, o número aqui, ó. O número será igual. Perfeito. Eis já a nossa resposta, né? Porque o número aqui, ó, é o núcleo do sujeito. E o verbo tem que reproduzir, nesse caso, ele concorda com quem? Neste caso, com o núcleo. Com 70% da humanidade nas cidades, teremos megaconurbações com os eixos Pequim, Seul, Pyongyang e Tóquio. O verbo em destaque encontra-se no plural para concordar com o sujeito elíptico nós, que se refere às pessoas que ocupam as cidades mencionadas anteriormente. Não necessariamente, né? Na verdade, a gente não tem nenhuma indicação, pelo contrário, parece que a gente está de longe analisando o evento, ó. E até o Zé Uá, os Estados Unidos da América, que faltaram as aspinhas, essas coisas são ótimas, né? Hoje tão dependentes, terão adotado o trem-bala. O verbo em destaque deveria estar no singular por concordar com EUA, que é um país. Errado! O que vai determinar para vocês isso? Ó, essa presença. Se fosse só, se eu tirasse esse artigo e dissesse e até Estados Unidos, que é muito estranho de se fazer, a gente teria o verbo no singular. Se eu digo, por exemplo, Estados Unidos se reúne com o Japão para discutir acordo de paz. Beleza. Mas se eu digo os Estados Unidos se reuniram, porque aí o os vai fazer com que a gente esteja no plural. Beleza? O que mais?
Mas, aí eu botei aí o azinho só para você ver, né? Mas a criação da carne in vitro com células embrionárias de boi, frango, porco e de animais mais exóticos encontrará um mercado promissor entre os que se chocam com o sofrimento de animais. O verbo em destaque é encontrará, né? Peraí, aqui, ó. Encontrará um mercado promissor. Tá dizendo, ó, o verbo em destaque deveria se encontrar. Quero te encontrar. No plural. Não, porque concorda com quem? Com a criação, encontrará um mercado, ó. É só você tirar esse pedaço inteiro aí, ó. Quem é que vai encontrar um mercado? A criação da carne in vitro. Não é a carne in vitro, né? Isso para não falar nos nanorobôs que prometem, por exemplo, desobstruir artérias. Aqui, ó, estamos falando de qual verbo? O verbo desobstruir. Então, ó, para não falar nos nanorobôs que prometem, por exemplo, desobstruírem, né? Não é desobstruir artérias mesmo, porque eles prometem desobstruir. Isso aqui é uma locução verbal, ó, prometem desobstruir. Então, fica realmente no singular. Não é a ideia de que os nanorobôs desobstruem, não. Eles prometem, e aí quem varia é esse primeiro verbo. Em uma locução verbal, você vai perceber que é o verbo auxiliar, que é o que vem antes, que vai variar. O verbo principal permanece em uma das formas nominais. Fechou? Bora em frente? Penúltima respostinha? Vamos lá. A frase em que o vocábulo em destaque está empregado conforme a concordância da norma padrão da língua é: saudosos do tempo de menino, o pai ensaiou. Errado, né? Saudoso, o pai. Então, não é essa a nossa resposta. A atenção do garoto estava voltado? Não, ó. A atenção estava voltada para a tela. Então, também não é esse. As bolas de couro são caras? Errado também, ó. Concordância nominal, né? O pai viu frustrada quem? A sua tentativa. Concorda com a palavra sua tentativa. Luego, estamos diante de que? Respostinha letra D de dado, certo? Por fim, ó, o pai percebeu que as bolas de couro e de plástico são diferentes, porque tem que concordar com quem? Com as bolas. Nesse caso, quinta série, a gente tem o quê? Letra D de dado. Funcionou junto comigo aqui, galera? Pegou? Eu tô preocupado com essa mordida aqui, ó. Tem uma mordida gigante aqui. Conseguiu visualizar junto comigo? Então agora você vai ficar olhando para essa mordida, né? Eu vou ter que subir aqui, ó, e vestir uma burca para você não ficar olhando para minha mordida de mosquito. É porque aqui no Taquari, eu moro no Taquari, uma cidade, um bairro de Brasília que deveria se chamar Mosquiterai, porque horrível isso, porque não falta mosquito. Vamos lá? Juntos? Pega comigo, ó. O tipo de concordância realizada em ar puro e chão seco é denominada de gramatical ou lógico. O tipo é lógico. Esse tipo de concordância se repete onde? Ó? Compramos mesa e banco amarelo? Não, porque se fosse lógica, tinha que concordar com os dois. Essa concordância que foi feita aqui, ó, está correta, só que ela deveria ser, para ser lógica, amarelos, tá? Vendemos legumes e frutas frescas, também está correta, só que não é lógica, porque para ser lógica, vendemos legumes e frutas frescos, os legumes, né? Chegou o móvel, é amarela. Aqui não é nem lógica, é errada mesmo, né? Por que é errada? Chegou o móvel é amarelo, tá? Chegaram cansados, o empregado e o patrão, perfeito. Porque o sujeito é composto, aqui eu tenho um predicativo do sujeito, automaticamente essa frase está correta. É lógica essa concordância. Por que é lógica? Porque está dentro da regra geral, esperada, não é uma exceção. Concordância gramatical ou lógica não é exceção. E a criança ficou apavorada. Aqui, inclusive, está errado mesmo, né? Aqui, como eu disse aqui no amarelo, aqui não tem sentido e aqui não tem sentido, né? Então, tem ali no meio concordância errada e concordância que ocorre não de forma lógica. Beleza? Queria agradecer imensamente a presença de todos vocês. Muito obrigado, meus queridos, minhas queridas.
Já chamo vocês mais uma vez, me sigam aí, @Prof. Wagner Santos, esse perfil no Instagram em que eu posto muita coisa sobre português, muitas dicas, muitas coisas maravilhosas. Bora que só bora? Bora que só bora. Muito obrigado pela presença de todos vocês e a gente se vê a qualquer momento. Um beijo, um queijo. Valeu, galera. Fui!